Bolsonaro é um dos governos mais libertários, mais democratas, mais tolerantes que já houve na história da República. O discurso que ele fez em nome da liberdade de trabalho, da liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade por comida no prato, do cara ter liberdade de se sustentar e não ficar aceitando migalha do Estado que quer doutriná-lo e controlá-lo. Isso sim merecia um prêmio Nobel da Paz. O isolamento social proposto pelo governador Dória e outros tiranetes, como o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, e outros tiranetes no mundo, isso causou centenas de milhões de miseráveis, Eduardo. Sabe qual é a imagem do engajamento do Dória? Ele dando uma cena pro vazio, exatamente num shopping center. O nome da ruína do PSDB é João Dória. Anotem isso aí. E eu espero que seu pai convença o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o melhor ministro da gestão do seu pai, a ser candidato aqui em São Paulo. A disseminação do pavor, do medo, da insegurança, do controle pelo Estado, do controle da vida das pessoas, é uma doença muito pior que o vírus. Então, quando a Globo quer fazer esse tipo de campanha doutrinadora para uma população que tem seus valores arraigados, ela perde público, é claro, ela tem perdido e vai perder muito mais público. Aquele que diz que quer combater o preconceito é o mais preconceituoso, que se sente num lugar acima da humanidade comum. Eu sou negro, eu sou mulher, eu sou feminista, eu sou do movimento tal, então eu posso me dar o luxo de humilhar e massacrar. Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, Brasil Precisa Saber dessa semana, ou melhor, dessa quinzena, está trazendo aqui um recordista de audiência da Rede Globo. E não é mentira. Fala, Adriles. Como vai, Eduardo? Tudo bem, querido? Prazer é nosso estar com você aqui, Adriles, nesse cenário maravilhoso, né? É um puta medo de altura que eu tô. É bom que você já constrange o entrevistado a falar o que você quer. Eu ia fazer um stories dele chegando aqui, né? Porque a gente está aqui no L ponto cedido, gentilmente pelo pessoal do Hotel Pestana, né? E eu ia fazer aqui um vídeo, só que você passou corajosamente. Não, corajosamente nada. O cara me deu a mão. Eu sei igual a noiva aqui, uma coisa mais patética do mundo. Quer saber como é que eu vou voltar? Não, um cara de 2x2. A sua voz fina, né? A voz é fina, mas a verdade é grossa, rapaz. Adriles, você é muito espirituoso, né? Sim, senhor. E é conhecido pelos seus comentários atualmente na Jovem Pan. Mas fala um pouquinho pra gente, como é que você fez a sua carreira profissional antes de chegar na Jovem Pan? Você estudou o quê? Passou por onde? Enfim, fala um pouquinho aí do seu background pra galera. Sempre tive uma vocação para ser escritor, né? E me tornei escritor. Sou poeta, sou ensaísta, sou cronista. Mas aí, para não passar fome, porque eu sabia que os únicos escritores que viviam das suas rendas eram o Jorge Amado e o Paulo Coelho. O Paulo Coelho eu detesto. Então, eventualmente, me tornei jornalista, para incutir no jornalismo algum princípio literário, de interpretação da realidade. Então, a vida inteira eu fiz minha carreira, eu sou mineiro de Belo Horizonte, fiz minha carreira como jornalista, né? Fiz PUC, lá em Belo Horizonte, me entupiram de uma literatura marxista. Então, quando alguém fala que não existe doutrinação, eu sou a prova viva. Tentaram, mas enquanto houver consciência, haverá resistência. Eu fui. Aí tive vários empregos. Fui redator, fui produtor de televisão, fui copydesk, até chegar ao BBB e, eventualmente, aí as coisas abriram para mim, né? Eu aproveitei a projeção que a Globo me deu. Não trabalhei na Globo, fui trabalhado pela Globo. Acharam que eu era esquerdista, entrei infiltrado lá. Isso aí é bom explicar, hein? Me infiltrei lá, falei o que eles queriam que eu falasse, mas depois eles tiveram um pouco de susto. Falei bem do Olavo de Carvalho, falei umas coisas meio contra o PT. Não sei se eles gostaram, cortaram tudo, cara. Mas essa é a tática que os gringos falam. O pessoal da Federal chega, Eduardo, o que eu falo na prova? Meu professor é esquerdista. Então dá uma esquerdada na prova, pega o diploma, bota embaixo do braço, depois você vai dar a tua opinião. Eduardo, a tática gramsciana é o avesso. Eu entrei pelas tabelas, fui ocupando os espaços e, eventualmente, depois eles viram o monstrinho que tinham abrigado, mas aí eu já estava lá, já era tarde. E, eventualmente, saí muito bem do programa, saí bastante bem. E aí, aproveitei essa projeção, entrei na Lei Rouanet,
uma famigerada Lei Rouanet, mas fiz muito bem um projeto de poesia, de palestra para poesia, para alunos carentes, para estudantes de universidade. Esse que eu ia perguntar, não foi igual a Maria Bethânia, não? Maria Bethânia recebeu Não. 1 milhão, né? Ou autorizada a captação de 1 milhão para meu- ficar 1 ano citando poesias no seu blog. Não, meu projeto foi baratíssimo, não cobrei ingresso, não cobrei quase nenhum cachê, um cachê módico, para exatamente falar sobre poesia, estabelecer um tipo de ponte entre a poesia e a população, é a vida prática das pessoas. Pegava poemas clássicos, Fernando Pessoa, Tia Célia, Drummond, Bandeira Eu também, e aí relacionava a vida das pessoas comuns, casamento, morte, política, corrupção. E, eventualmente, viajei o país todo, pela lei, pelo Piauí até o Mato Grosso do Sul, Salvador, todas as cidades eu fui e tive lá. E, eventualmente, foi um projeto muito bom, durou 3 anos. Aí, no final, ao final desse projeto, curiosamente, o Caio Coppola, que você conhece bem, estava saindo do Morning Show, estava entrando na CNN, aí me chamaram, já tinha feito uma entrevista, tinha feito substituição de férias, eles tinham gostado da minha presença e tinha gerado algum tipo de repercussão. E aí, entrei no lugar do Caio, estou lá até hoje, eu estou com outro programa hoje, inclusive, Opinião. E tô lá, sou muito bem recebido lá, trabalho muito bem lá e acho que a Jovem Pan é um oásis praticamente de liberdade de expressão, porque ao contrário do que se diz, não é uma emissora de direita, é uma emissora que abriga todos os espectros políticos, ideológicos, de pensamento, e eu tenho muito orgulho de estar lá. Porque hoje em dia não ser esquerdista já, né, é algo que arrepia o cabelo de muita gente. Te torna um fascista, né? Eu acho, Eduardo, que o princípio de liberdade, sobretudo de liberdade investigativa de um jornalista, que é a minha profissão, por vocação, é exatamente, ela se dá para investigar a realidade, você tem que ter um princípio de pluralidade, o que não tem no Brasil, né? Numa redação de jornal, você chega, inclusive na redação da própria Jovem Pan, 99% são de esquerdistas. Por que são de esquerdistas? De que desde a mais tenra infância, passando pela faculdade, pela universidade, passando pelo Enem, como a gente viu agora, é tudo um princípio de uma verdade única, ou seja, uma única ideologia que é incrustada na cabeça do aluno desde a mais tenra infância. Então ele que se acha um pensador livre, um livre pensador que está querendo revolucionar o mundo, na verdade ele está sendo cooptado. O verdadeiro gado é ele que desde a escola, passando pela faculdade, repete os mesmos clichês, os mesmos mantras marxistas, mudando do marxismo cultural para o marxismo tradicional, para a esquerda identitária, que vê opressão e domínio e poder em tudo, e eventualmente isso entra numa redação de jornal, entra numa universidade como massa doutrinada. Aí uns vão doutrinando outros. É aquilo que o Gramsci fala, você vai ocupando os espaços do cenário cultural brasileiro, não acontece só no Brasil, mas em outras partes do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, e eventualmente vira uma verdade única. E aí, sem o princípio de uma pluralidade, quando você tem gente de esquerda, de direita, de centro, comunista, liberal, conservador, você consegue, exatamente por essa pluralidade, essa disputa de opiniões, de percepções sobre o mundo, sobre a realidade, estabelecer um princípio real, realista, de investigação da realidade, coisa que não tem hoje. Por isso que, eventualmente, a gente tem no seio da comunidade, do Brasil, da população brasileira, um instinto conservador primário tão grande, mas a massa intelectual que poderia salvaguardar, por exemplo, um governo conservador que espelha a sociedade, ela ainda não existe. Então tem um conflito. Você, seu pai, sua família, vocês governam o país, governo Bolsonaro, mas tem esse contraponto de uma massa intelectual, de uma inteligência, de uma elite que ocupa grande mídia, que ocupa faculdades, que ocupa universidades, escolas, centros artísticos, que eventualmente faz um contraponto a esse poder. É o progressismo contra o conservadorismo, que é o poder de fato, e é um poder que vem do povo, mas que é cerceado pela própria elite, que quer doutrinar o povo. Ou seja, é um paradoxo maluco que existe. E como é que você sobreviveu, após estudar comunicação, a essa doutrinação toda? Como é que você fez para escapar disso? Você começou a ler por si só? Você começou, não sei, a ver vídeo do Olavo? Como é que você fez para se despertar sair dessa doutrinação? Cara, é engraçado, né? Existe doutrinação, mas existem pequenos oásis de cultura mais livre. Eu nunca fui um cara de esquerda, primeiro. Na minha pré-adolescência, eu lia gente como Paulo Francis, o Milor Fernandes, o Otto Lara Rezende, o Nelson Rodrigues, que eram grandes autores. O meu prazer pela literatura me levou a grandes jornalistas e me levou a uma desconfiança da esquerda, porque aí eu li a história de Marx, a história do marxismo, dos governos socialistas, e é muito fácil perceber o que leva ao socialismo. Todo governo que adotou o socialismo no mundo levou a uma ditadura. E a partir dessas leituras, eu comecei a formar, li gente de esquerda também, Derrida, Foucault, etc., mas li tudo. Aí quando eu cheguei na faculdade,
Qual foi minha surpresa? Porque eu já tinha uma bagagem literária, já tinha leituras de antes. Qual foi minha surpresa? Que era só doutrinação de esquerda. Agora, eu, modéstia à parte, fui uma exceção. O cara que não tem uma cultura literária, que chega na faculdade e é apresentado a só autor de esquerda, Foucault, Derrida, Marx, Roland Barthes, Escola de Frankfurt, sobretudo na escola de comunicação, que é só isso, é basicamente só isso, o cara acha que aquilo ali é o mundo. Acha que o capitalismo é mau, acha que todo conservador é um reacionário, que quer perseguir gay, quer perseguir mulher. Então você tem uma massa doutrinada porque ela não tem um background de cultura anterior, como tem em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Você tem, sim, algum tipo de domínio, de hegemonia de esquerda, mas você tem vários pressupostos de contrapontos de outros autores, de outras ideologias. Aí, a pergunta prática que você me faz, como eu sobrevivi? Eu me contrapunha aos professores em grande medida. Eu lembro de um professor de antropologia que falava assim, essa coisa de relativismo cultural, a mulher que se castra no sul da África é tão terrível quanto a mulher que depila no Ocidente. Eu ouvi esses absurdos totais. E aí eu me contrapunha, só que as pessoas achavam graça. Porque a perspectiva de um governo conservador, de um poder conservador que emanasse literalmente do povo, não havia. O PT dominava. Aí o PT se coordenava, se ajuntava aquilo que a gente chama de teatro de tesouras com o PSDB. Era um governo de esquerda, esquerda mais limpinha, esquerda de macacão, que sempre dominou essa massa da inteligência brasileira, né? Essa elite cultural que eventualmente via com olhos de desprezo qualquer princípio à direita ou conservador ou qualquer outra coisa desse tipo. Aí eu me contrapus, tive problemas no trabalho, por exemplo, eu sempre fui escritor. A própria panelinha literária de poesia e literatura de Belo Horizonte, de Minas Gerais, onde eu fui criado, se você não era de esquerda, se você não votava na Dilma, se você não votava no Lula, você estava fora. Você era visto como um reacionário. Agora, consegui empregos, porque eu não ficava na testa falando que eu era um cara eventualmente de direita, de centro-direita, liberal, conservador, coisa do tipo. Então, consegui me manter. Agora, a partir do BBB, eu pude me expor mais, porque tem isso também, né? Você tem que enganar as pessoas. É igual o Enem, você tem que esquerdar na prova, você tem que estudar para além do professor, estabelecer qual que é o ponto de vista que eles querem, você tem que enganar o professor, enganar o sistema educacional para conseguir adentrar, passar e depois estabelecer seu ponto de vista. Por isso que a educação no Brasil é tão problemática, e não por causa, por exemplo, do governo do seu pai, não por causa do Ministério da Educação, mas é porque tem um aparelhamento no maquinário da educação, você sabe disso melhor que eu, de centenas de milhares de funcionários, de professores, de doutrinadores, que eventualmente já vão arraigando e sedimentando um tipo de cultura, de educação, que, como eu falei no começo da entrevista, fazem uma massa de manobra dentro das universidades, dentro das escolas e dentro da grande mídia brasileira. O domínio deles foi tão grandioso que às vezes até tem vídeos na internet de pessoas entrando ou com a bandeira da monarquia ou com camisa do Bolsonaro, entrando na universidade, literalmente caindo na porrada, sendo cuspidos, enfim. Justamente por aqueles que dizem que nós somos os intolerantes. Isso aí. Né? Agora, tu tem uma aproximação com o professor Olavo de Carvalho? Você chega a ler? Não, eu li todo o Olavo de Carvalho, praticamente. Tudo? Eu falo que eu me libertei quando eu li o mínimo. Coletivo. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Você é novinho, pra né, mim foi Eduardo? Eu li o Imbecil Coletivo quando eu tinha, Versão 1. antes da faculdade, eu tinha uns 17, 18 anos, eu li, foi um dos primeiros livros de intelectual, assim, que me aprofundava. O Imbecil Coletivo, eu lembro disso. Aí li uma dezena de livros dele, milhares de vídeos dele. E aí eu tive uma educação, grande parte, devida ao Olavo de Carvalho, sobretudo em princípios conservadores, mais liberais, de filósofos que ninguém sabia, o René Guénon, o Louis Lavelle, o Eric Voegelin, que ele trouxe para o Brasil para ampliar o escopo. E tive uma grande aproximação intelectual dele. E aí, não foi minha surpresa, que nas redes sociais, onde ele era muito ativo, eu publicava alguns textos, publicava alguns poemas, e ele me fez elogios cabais. E isso me encheu de orgulho, isso muito antes do BBB. Aí eu lembro que na época do BBB, que eu estava entrando, e ele soube que o pessoal eu entrei, da esquerda, se soubesse disso, não te botava no Big Brother, eles souberam disso. É mesmo? Eles souberam disso, porque o Olavo falou, o Adriles tal, é um cara que é meu leitor, que é um poema dele vale todo esse programa de merda, falando desse jeito assim. E aí tentaram me cancelar de toda forma, não acharam nada. A única coisa que acharam a meu respeito é que no passado eu fui muito mulherengo. O Adriles fica incomodando, ele é meio stalker, cantava as mulheres no MSN. Que absurdo! Um cara que canta mulheres na internet. Eu cantei, ué, o que eu posso fazer? O cara feio, eu descobri que feio, com voz fina, baixinho, franzino, cabeçudo, vesgo, pinto pequeno, o que você tem que fazer? Você tem que cantar muitas mulheres, porque 1.7, 2.3 vão te dar bola, aí você não fica sozinho nunca. Aí meu crime que acharam foi que eu era mulherengo. Depois acharam que eu era gay.
Aí começaram a me tratar melhor. Se tivesse feito o teste da farinha, não dava nisso, ó. Eu não preciso de teste de farinha. Aqui a voz é fina, mas a verdade é grossa, rapaz. Mas, Rodrigo, você falou que os sistemas socialistas tendem a desembocar numa ditadura. Você acha que o governo Bolsonaro ele flerta com a ditadura? Qual a avaliação que você faz do governo do presidente Bolsonaro? Isso é patético. Isso é patético. O Bolsonaro é um dos governos mais libertários, mais democratas, mais tolerantes que já houve na história da República. Um homem que é chamado de genocida, de assassino, de nazista, de fascista, de racista, de machista, inclusive não só por gente da inteligência, intelectuais, por artistas, mas por próprios membros do STF, esse sim que a gente pode falar depois, que é um órgão praticamente ditatorial no país hoje. Vai derrubar o meu canal do YouTube. Que eventualmente chama o cara de nazista. O ministro que se aposentou, que me foge o nome dele, o Celso de Mello, comparou o governo do Bolsonaro à República de Weimar, onde ascendeu o nazifascismo. Ou seja, e aí os caras do STF prendem as pessoas porque estão cuspindo na ordem institucional, das instituições da nação. Aí chega um cara da própria instituição e chama o cara de nazista. Nazista, todo mundo sabe, é um pessoal genocida que matava judeu, que perseguia pessoas deficientes, que perseguia as pessoas, massacrava seu povo, matou dezenas de milhões por puro preconceito racial. Fazer esse tipo de comparação, isso sim é criminoso. Isso sim daria ensejo a um processo. Não essas prisões arbitrárias que estão sendo feitas por uma instituição que se coloca acima do executivo, acima do legislativo, que tem prendido, perseguido, calado vozes, sem devido processo legal, interferido nas redes sociais, que por sua vez tem essa vocação também progressista, gramscianamente infiltrada, como a gente já conversou aqui, e que eventualmente, por uma projeção espelhada louca, por uma ditadura de uma opinião única progressista, quer criminalizar um governo e um homem que só fala em liberdade. Cara, o seu pai, eu não acho que o governo do seu pai é exatamente perfeito, mas eventualmente o discurso que ele fez em nome da liberdade de trabalho, da liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de pôr comida no prato, do cara ter liberdade de se sustentar e não ficar aceitando migalha do Estado que quer doutriná-lo e controlá-lo. Isso sim merecia um prêmio Nobel da Paz. O que Bolsonaro fez nessa pandemia, em que médicos, cientistas malucos, políticos oportunistas quiseram enfiar o mundo inteiro dentro de casa para ter um domínio hegemônico global de um governo único, sei lá, ou controlar a população, ou eventualmente por medo e desespero psicológico, deixar as pessoas simplesmente saírem até para trabalhar. E a defesa que seu pai fez desse tipo de liberdade, saber que a vida é risco, que a vida é um princípio de risco e o risco principal é morrer em vida, não poder trabalhar, isso é um discurso de um libertário humanista digno de um prêmio Nobel. Não estou puxando o saco, não estou fazendo caricatura, estou simplesmente expondo uma realidade. E é esse homem, o Jair Bolsonaro, que é demonizado, perseguido e massacrado como um ditador. Existe uma esquizofrenia latente dentro dessa perseguição ao Bolsonaro, e essa esquizofrenia latente é feita exatamente por uma ideopatia de uma opinião única, que é o pseudo-progressismo, você pode chamar de comunismo, você pode chamar de globalismo, eu chamo de esquerda, principalmente. Esse domínio hegemônico de uma esquerda sobre um país faz com que as pessoas fiquem completamente ensandecidas e transformem um homem que faz um discurso libertário num ditador fascínora. É uma coisa patética. Ele vai continuar aí com a chuva? Como é que é? E aí? Vocês querem mover? Vocês querem mover aí, tirar do lugar ou... Nós estamos fodidos. Sim. Eu acho que a gente podia segurar aqui e continuar. Vai indo, se chover muito, a gente vai fazer a segunda parte. Caralho. Não tem jeito, tem que parar. Eu acho que tá passando. Ela passa, volta, volta, passa. Eu não falo mais nada. Tá piorando. É o mais importante. Tinha que levar o guarda-chuva. Pessoal, não é Chaves nem Chapolin não, tá? Eu tirei o terno mesmo porque São Paulo estava fazendo jus à terra da garoa, mas agora a gente consegue retomar o nosso bate-papo. Tomamos um pé de chuva aqui, vamos falar. Pouquinho Adriles só. deixou o Eduardo Bolsonaro molhadinho. Começou a fazer os trocadilhos aqui, padrão Dória engole leite, e vence as prévias do PSDB, né? É isso aí. Gostou do Dória, candidato? Cara, eu acho assim, eu tenho pena pelo Eu tava PSDB. torcendo para ele. Eu tenho certeza que você estava torcendo para ele.
Porque o PSDB, ainda que você possa ter críticas, é um partido social-democrata, tem uma ideologia precisa, um centro-esquerda, tudo bem. Mas é um partido que tem uma tradição. E a megalomania e a vaidade patética do Dória está destruindo o PSDB e o PSDB está se deixando destruir. O PSDB deu muito azar. Ele já teve a sua aura social-democrata sombada pelo PT durante a gestão do Lula. Depois teve a aura, que é falsíssima, de direita, roubada pelo bolsonarismo. Agora tem a aura, novamente social-democrata, roubada pelo Sérgio Moro. Ou seja, é um partido sem nenhum tipo de identidade. E é um partido que, a serviço da vaidade do Dória, que tem uma rejeição monstra no próprio estado de São Paulo, e uma rejeição por uma razão muito simples, ele arruinou a vida das pessoas, trancou as pessoas, arruinou a vida do médio, pequeno empreendedor, do vendedor ambulante, das pessoas, ou seja, deixou as pessoas em estado de miséria e calamidade. A rejeição dele é muito simples, enquanto ia para Miami sem máscara e colocava as pessoas aqui isoladas no Réveillon, enquanto ia lá tomar sol com os rapazes sem camisa lá, e as pessoas ficaram aqui arruinando, se arruinando. Ou seja, é um cara que colocou, além de arruinar as pessoas, sua péssima gestão, esse isolacionismo tosco, um homem que foi eleito pelo Bolsonaro e que se coloca como oposição e simplesmente arruina a vida só para se contrapor ao discurso de liberdade do Bolsonaro, agora quer arruinar também o PSDB pelo seu projeto megalômano de poder. Não tem a menor chance. A sua rejeição se soma ao seu fraquíssimo engajamento. Sabe qual que é a imagem do engajamento do Dória? Ele dando uma cena pro vazio, exatamente num shopping center. O Alckmin agora acena como possibilidade de vice do Lula, ou seja, é um homem que vai transformar, eu estou fazendo paiadrice, está dizendo aqui, vai transformar o PSDB num partido nanico, vai perder a hegemonia aqui em São Paulo de mais de 20 anos do PSDB, o que tudo indica, e eu espero que seu pai convença o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o melhor ministro da gestão do seu pai, a ser candidato aqui em São Paulo, que é um cara conservador, é um cara sério, é um cara discreto, trabalhador, tem tudo para ser um excepcional governador aqui em São Paulo, ou seja, e através da mão do Dória vai perder o poder de São Paulo, vai perder o poder no Brasil, vai reduzir a sua bancada drasticamente, tudo em nome da vaidade. E aí é a questão que se coloca. O outro lá, como é que chama? O Leite, você pode ter críticas a ele também, mas poderia ser a projeção de um nome para 26, um nome novo, que não é conhecido, que não é rejeitado, Dória ceifou. Aí o PSDB está dividido. Teve uma votação dividida entre o Leite, entre o Dória, aí tem uns que estão se convertendo ao bolsonarismo novamente, ou se reconvertendo, tem uma parte que quer ser puxadinho do PT, e essa parte é simbolizada pelo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, no eventual segundo governo Lula, ele quer se colocar como capacho, e o Fernando Henrique é esperto, ele sabe que o PSDB está perdendo completamente a identidade, a única maneira de sobreviver seria exatamente sendo puxadinho desse PT, o que demonstra e visualiza exatamente esse teatro de tesouros. O PSDB e o PT são irmanados ideológica e politicamente. Ou seja, o PSDB é uma colcha de retalhos, e essa colcha de retalhos se reuniu em nome do pior nome possível, da pior forma possível de estabelecer a sua própria ruína. O nome da ruína do PSDB é João Dória. Anotem isso aí. Mas eu adorei, porque é o seguinte, muita gente aí que vai sair candidato vai ter que sair no santinho junto lá Dória. E eu sei que tem muita gente do PSDB que não vai gostar dessa ideia. Mas, né, enfim, cada cachorro, né? Vou ficar por aqui. Mas eu ia voltar, Adriles. Diga lá. A pergunta que eu ia fazer lá no começo, acabou que eu esqueci, mas eu vou retomar agora. Eu falo um pouco demais. Você passou, né? Eu já bati o recorde aqui, o pessoal estava apostando em 3 perguntas no máximo. A gente já está na 5ª ou na 6ª, já ganhei a minha aposta. Já falou, já foi... Você participou do Big Brother. Sim, senhor. E foi em 2015, se não me engano. BBB 15, 2015, exatamente. E era da Globo. O que você atribui hoje a Globo estar refazendo os contratos, perdendo medalhões como o Faustão? Por que você acha que a Globo está nesse ciclo, né, que vamos dizer, em declínio acentuado? Você acha que isso é essa pauta de linguagem neutra, negócio de esquerdita, tal? Tem duas coisas. Primeiro é um princípio econômico que não tem a ver com ideologia. Eu acho que aumentou a competitividade, os streamings, a TV a cabo, outras plataformas que ascenderam, ou seja, o mercado mudou. Mas é claro que não é só isso. A Globo tem exatamente esse tipo de princípio doutrinador. A Globo foi exatamente inoculada por estudantes de comunicação, por jornalistas, profissionais que vieram de meios lacradores. A gente sabe que a ditadura positivista que a gente teve esse grande erro de não estabelecer um princípio de domínio, ou de domínio não, de verificação cultural em todas as instituições culturais. Eu já falei, escolas, faculdades, etc., foram absolutamente
eivadas de esquerdistas. E a Globo não foi diferente. Então ela foi dominada por um princípio de uma opinião única, que seja comunismo, progressismo, esquerdismo, como você quiser dizer. Então, esse tipo de progressismo que está se tornando absolutamente patológico, que é de uma esquerda identitária que substituiu uma esquerda marxista, porque o cara que é proletário, revolução proletária, o cara quer ganhar dinheiro. E o capitalismo absorveu e tirou milhões de pessoas da miséria das últimas décadas. Então esse papo não cola mais. A esquerda identitária é o quê? Colocar o cara que fala de humor negro, fala de denegrir, que é racista, o cara que é másculo, fala que é machista, falar de feminismo, são novos grupos oprimidos para dividir e reinar. E esse tipo de ideologia está incrustada na Globo. Só que esse tipo de ideologia ele é amplamente disseminado em supostas elites intelectuais. O povo percebe isso como uma coisa patológica. Linguagem neutra, ensinar para uma criança que o sexo não é determinado biologicamente, você pode escolher ser homem, ser mulher. Ou seja, esse tipo de coisa não entra na cabeça da maioria do brasileiro, que é de maioria conservadora judaico-cristã, que é a cultura que sedimentou o princípio da democracia e da liberdade do Brasil e no Ocidente inteiro. Então, quando a Globo quer fazer esse tipo de campanha doutrinadora para uma população que tem seus valores arraigados, ela perde público, é claro, ela tem perdido e vai perder muito mais público. É claro que ela tem uma base de sustentação ainda de audiência muito grande, mas essa decadência de audiência, decadência de economia, é claro que tem um fundo cultural muito grande. Só que eles têm um domínio ainda, em grande medida, da informação. Então é muito difícil. Você tem o quê? 20, 30 pontos de audiência e um público cativo ainda, que acredita, por exemplo, nessas coisas malucas, que seu pai é genocida, que o Bolsonaro é assassino, que o governo é ditatorial, uma mídia que esconde os crimes, por exemplo, perpetrados pelo próprio Supremo, que prende pessoas sem processo, que persegue, que cala vozes. Ou seja, a gente está numa guerra cultural, Eduardo, que é uma guerra praticamente santa. E assim, não é uma guerra ambígua, é uma guerra de bem contra o mal. E o mal, ele se pressupõe um bem. Quando um Barroso, ou quando alguém, um diretor da Globo, quer doutrinar e perceber e inocular na cabeça do sujeito, sei lá, o princípio de ideologia de gênero, achar que todo gênero sexual é fluido, que um homem pode ser mulher, mulher pode ser menina, e mascular os rapazes, eventualmente você mudar a linguagem, mudar o português, desestruturar a cultura, jogar brancos contra negros, jogar pobres contra ricos, homens contra mulheres, todo esse tipo de princípio de esquerda identitária que eu acho maléfica, que parte do ponto de vista de uma história de um preconceito que existiu contra homens, mulheres, que seja, contra mulheres, contra negros, contra gays, que seja, mas hoje se coloca assim, eu sou a vítima preferencial e eu posso massacrar você porque eu posso ser a vítima. Todo esse tipo de ideologia perversa, pseudo-progressista, que é inoculada também pela Rede Globo, ela é massivamente colocada na cabeça do povo. Então é lógico que vai ter algumas pessoas que vão embarcar nessa onda, porque o ressentimento gera muito público, né? A sociedade que trabalha contra mim. Então é assim, é a ideologia do covarde. Em vez de acontecer aquilo que está no pecado original, eu nasço um filho da puta. Mas eu tendo consciência de que eu sou um canalha, todo mundo é sacana por natureza, todo mundo quer sacanear o outro por natureza, eu posso alcançar a santidade. Esse é o princípio do conservadorismo cristão. Eu tenho a misericórdia da miséria do outro, porque eu reconheço a miséria dentro de mim. Então é uma coisa muito bonita, Eduardo, que você estender a mão ao outro e tentar melhorar o outro. A coisa da esquerda identitária que nasce com Jean-Jacques Rousseau é o contrário. Eu sou bom, eu nasço bom. É a sociedade que me corrompe, é a cultura que me corrompe. Esse é o princípio de toda a origem da esquerda identitária que é apregoada pela Globo. Só que, instintivamente, sem nem ter uma grande base intelectual, o povo arraigado nesses princípios judaico-cristãos, que nem tem uma base tão intelectualoide assim, eventualmente percebe que isso tudo é enganação. Então eu acho que a médio e longo prazo, a Globo tende a perder cada vez mais público, a não ser que ela mude essa chave dela, estabeleça que o princípio do conservadorismo brasileiro é muito mais forte que essa elite pseudo-progressista que quer doutrinar e mudar a cultura nacional de cima para baixo. É isso que eu ia perguntar, se você tem esperança de mudança, ou será que os diretores da Globo são tão ideologicamente envolvidos nessa bolha que são incapazes de sair, ainda que vislumbrando que a saída seja, né, uma solução econômica para os problemas deles? A curto prazo, não. A curto prazo eles têm muito dinheiro, muito poder, têm um público sedimentado, têm um público ressentido de intelectuais, de artistas, de jovens doutrinados dentro de faculdade de comunicação. Não. A médio a longo prazo, eu acho que isso tende a arrefecer. Mas olha, falar do BBB, né, que eu participei, eventualmente você vê esse exemplo na Globo, no próprio BBB. Eu conheço a produção do BBB, são todos de esquerda.
Todos de esquerda radical. Você pode ver as sessões. Alguns até eu gosto muito, tem afeição. Mas eles fazem isso até no entretenimento, na dramaturgia, não é só no jornalismo. Futebol. Outro dia eu estava jogando futebol lá, o futebol rolando, o comentarista mandou um Elu, porque o jogador que era homem entrando no campo para jogar o futebol feminino, não se identificava nem como homem, nem como mulher. E acho engraçado, o cara não é homem nem mulher, mas ele joga futebol feminino, joga no masculino, porra. Né? O não tem o UFC, contrário, levantamento né? de peso, nunca é o O contrário. homem que quer ser Eu quero ver mulherzinha... uma mulher, a mulher que quer se ser sente homem, quer vai dizer, entrar no ringue lá do jamais. UFC. Você vê uma coisa horrorosa, como uma mulher sendo espancada por um cara de peruca, um homem que se sente mulher, não vou nem entrar nesse meio, e as feministas aplaudindo um homem espancando uma mulher tendo concussão cerebral nas mãos de um homem. Uma mulher tendo concussão cerebral nas mãos de um homem. Ou seja, esse tipo de vitimismo, esse tipo de esquerda identitária é completamente perversa. Eu estava falando do exemplo da Globo, no BBB, é muito fácil você perceber isso, para não ficar só num papo abstrato. Eles pegam metade dos últimos anos. Eu acho que o BBB, primeiro, falar sinceramente, se você vê com olhos mais aprofundados, é um grande painel de descortinamento da realidade e da personalidade das pessoas. O Freud dizia que é numa situação de jogo e tensão que você percebe a verdadeiro caráter que você tem, não só para os outros, mas para si mesmo. Você pode se sentir um santo abnegado ou um canalha total em busca de dinheiro, fama, glória, projeção, numa situação de confinamento. Isso aconteceu, eu vi na minha edição. Agora, isso tudo foi aparelhado para ser uma propaganda política. Hoje eles pegam metade, por exemplo, de ativistas de esquerda, ativistas do feminismo, ativistas do movimento negro, até filiados do PT, ex-filiados do PT, do PCB, do PCdoB, não sei, e do outro lado eles pegam um monte de débil mental para dizer, essa aqui é a direita. Isso é uma linha de nem subreptícia, nem subliminar, de doutrinação clássica. Os heróis da nação são os homens as pessoas de esquerda. Os maus são os da direita. Mas nem sempre acontece do jeito que eles querem. Porque às vezes, por exemplo, nesse último BBB, você pega uma menina lá, a Carol Conká, que humilhava as pessoas, que destruía as pessoas, que chegava para um menino lá, um menino inclusive negro, falava, eu não quero almoçar com você, que você é um bosta. Chegava, humilhava, e ninguém fazia nada. Porque aí se espelha essa coisa maligna da esquerda identitária, que é o seguinte, se a mulher por exemplo, essa mulher no caso era negra, se ela era feminista, se ela era ativista, ninguém faz nada contra ela porque tem medo de ser julgado racista, machista, preconceituoso, enquanto ela, como eu disse aqui, se colocava no papel de vítima e massacrava as outras pessoas. Então, às vezes, o tiro sai pela culatra. Porque o BBB, sendo um reality show mostra uma realidade em que aquele que diz que quer combater o preconceito é o mais preconceituoso, porque se sente num lugar acima da humanidade comum. Eu sou negro, eu sou mulher, eu sou feminista, eu sou do movimento tal, então eu posso me dar o luxo de humilhar e massacrar. E isso é um exemplo que acontece em rede social, é um exemplo que acontece contra conservadores, é um exemplo que está na justiça que persegue conservadores, é um exemplo das pessoas que chamam seu pai, por exemplo, de genocida, de assassino, de nazista, e que nada acontece com elas. Por quê? Porque tem uma proteção socio-intelectual e da mídia, e dos intelectuais, dos professores, dos artistas, a quem quer que seja que consiga e que tente demonizar qualquer tipo de princípio conservador nesse país. Para mudar isso daí, o caminho é a longo prazo. É a longo prazo. Adriles, bate-papo tá bom, mas está chegando no final e aqui no Brasil Precisa Saber, na reta final é a hora do livro. E o livro do nosso querido Adriles é aqui das reflexões sobre a Revolução Francesa, do Edmund Burke, que é tido como um dos pais do conservadorismo, né? Ele que é anglo-irlandês, escritor, político e uma pessoa que sintetiza bem o pensamento conservador. Vou passar aqui para o Adriles, o livro é de 1790, mas sempre uma leitura muito atual, né? A Revolução Francesa, que é vendida nas escolas como sendo uma revolução tanto quanto honrosa, gloriosa, libertadora, mas que mascara muito da esquerda, principalmente daquele discurso em que os fins justificam os meios, né? A época da guilhotina do Dr. Guilhom, onde as pessoas que eram vistas como maléficas eram literalmente decapitadas. Adriles, conhece o Edmund Burke? Conheço muito. Esse livro especificamente, eu não li, mas é um dos precursores do conservadorismo. Porque eu acho bacana falar, Eduardo, que o conservadorismo não é uma ideologia. É a desconfiança de ideologia. Ideologia é o quê? Você querer aprisionar a realidade num molde pré-concebido da leitura que você tem e estabelecer princípios exatamente baseados naquilo que você já acha de antemão que são os fatos. O conservadorismo pressupõe o ceticismo, a desconfiança
de qualquer tipo de ruptura, de revolução, de mudança brusca da sociedade, como aconteceu na Revolução Francesa. Você substituiu a aristocracia criminosa, sacana e opressora por uma burguesia criminosa, sacana e opressora. Como assim aconteceu na Revolução Russa. Substituiu o czarismo opressor pelo stalinismo opressor, que matou mais de 20 milhões de pessoas, né? Então o conservadorismo ele se alimenta exatamente das mudanças contínuas da sociedade e daquilo que deu certo, né? A democracia, a liberdade, a família, a religião, e desconfia de mudanças bruscas. Ou seja, ele é a quebra da prisão ideológica que te confina a uma percepção única de mundo e te abre a novas possibilidades. Por isso que, eventualmente, eu flerto e tenho exatamente tanta afinidade assim com o conservadorismo. Eu nem me considero exatamente conservador, porque eu acho que eu sou muito safado, inclusive, para ser meio conservador do ponto de vista afetivo sexual. Eu chego lá, mas como o conservadorismo pressupõe uma humildade e uma desconfiança em torno do seu próprio caráter, então eu posso me considerar de alguma forma um conservador. Pô, mas um cara baixinho, vesgo, como é que é, peru pequeno, não sei o quê, porra. Não adianta nem tentar. Eu tento. Falando em tentação cruzada de perna, aí tá parecendo Dora, hein? Não, o problema da cruzada de perna é o seguinte, Eduardo, é o pezinho. Se o pezinho fizer assim, ó, fudeu. Se o pezinho tiver assim, ó, é uma ereção da alma, rapaz. E a entendeu? calça tá meio frouxa, é uma calça preta, né? Uma calça Não, colada minha calça branca. é frouxa, rapaz. Minha calça é frouxa. Você também dança Tim Maia, assim, fica assim, Eu faço Cláudia umas Leite dancinhas e meio tal. estranhas, assim. A dancinha da morte da Cláudia Leite, eu não danço, não. Dancinha da morte, não, porque eu acho que tá todo mundo vacinado, tá todo mundo livre dessa doença. A cepa nova que tá chegando, todos os cientistas, quase que uníssono, falam que é uma cepa mais leve. Eu acho que a pior doença que você tem é deixar de viver em vida, deixar de trabalhar, deixar de se divertir, deixar de se encontrar com as pessoas por um medo. É uma doença que matou 5 milhões de pessoas em 8 milhões. É muita coisa, mas só na gripe espanhola morreram 50 milhões que tinha uma população 10 vezes menos. Ou seja, a disseminação do pavor, do medo, da insegurança, do controle pelo Estado, do controle da vida das pessoas é uma doença muito pior que o vírus. E outra, pragmaticamente também. E isso não sou eu que falo. É a ONU, é o Banco Mundial, o isolamento social proposto pelo governador Dória e outros tiranetes, como o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, e outros tiranetes no mundo. Isso causou centenas de milhões de miseráveis, Eduardo. Centenas de milhões de miseráveis. É lógico que vai morrer muito mais gente que os 5 milhões que, infelizmente, morreram de Covid. Agora, sabe qual que é a diferença? A imprensa, a grande mídia aqui no Brasil, a grande mídia no mundo, nunca vai contabilizar a vida desses miseráveis que morreram por causa da tirania dessas pessoas que impediram as pessoas de trabalharem e ascenderem por conta própria a uma liberdade econômica. Porque pobre, quando morre, não existe. Agora, eventualmente, tudo que eles fazem é para ter um controle social na vida do cidadão. E seu pai, eu dou graças a ele por ter sido uma das pouquíssimas vozes no Brasil e no mundo a proporem esse tipo de liberdade, para além desse tipo de controle estatal e controle da psique das pessoas. Liberdade pressupõe vida também e cálculo de risco. Ou seja, não dá para controlar a liberdade das pessoas em nome do medo e do desespero. Exatamente. Inclusive, eu ia falar para você deixar uma mensagem final para as pessoas com relação à liberdade, mas acho que você já falou bastante aqui. Então eu pedi, Adriles, se possível, você deixar um recado para aquela galera que está estudando comunicação, para os jornalistas que não estão conseguindo, estão meio perdidos aí nesse cenário de domínio de esquerda, essa polarização toda. Qual conselho que você deixaria para a pessoa que está chegando agora nessas edições, nos jornais, na televisão, enfim, alguém que pretende seguir essa carreira sendo escritor ou sendo jornalista? Eu vou te dar um desaforo didático. Se você sempre leu o que seu professor mandou, se você na faculdade leu o que seu professor mandou, você está simplesmente sendo adestrado por um molde de um pensamento de alguém. Se o seu professor só te dá livros de esquerda, só te dá autores marxistas, só te dá autores progressistas, você realmente acha que você tem um livre pensar? Não. O seu pensamento, a sua percepção de mundo está confinada dentro daquilo que o seu professor esquerdista quis que você estudasse. Então, se você quer ser um livre pensador, você tem que estudar para fora da caixinha daquilo que querem te doutrinar. Leia novos autores, abrace outras teorias contrastantes com as quais você comunga. Às vezes você comunga como teoria porque você desconhece outras. Leia Olavo de Carvalho, leia Milor Fernandes, leia Edmund Burke, leia David Hume, leia Eric Voegelin, leia uma série de autores que estão aí. O Olavo de Carvalho ampliou o leque de percepções de mundo com vários e outros filósofos, pensadores e poetas e escritores. Ou seja, você pode exatamente doutrinar
a sua própria cabeça, em nome de uma liberdade de pensamento. Se você só lê, só estuda e só analisa aquilo que o seu professor te deu, você sai da faculdade como estudante de comunicação, você sai como um militante. Você sai sim como uma vaca doutrinada. Você sai sim como um gado progressista que fica chamando os outros que leram mais que você de gado. Show de bola. Depois dessa daí, Adriles, só me resta agradecer mais uma vez. Eu que te agradeço, Eduardo. Gostou do cenário? Gostei. Agora eu tô fudido pra descer aqui. Eu vou deixar de sair de mãozinha dada com um macho aqui. Ninguém pode me chamar de viado, que é medo e acrofobia que eu tenho. Não, depois desse programa aqui, a sua fama vai ser outra. Pode ficar tranquilo. Vamos ver. Ó, pessoal, aquela praxe, aquele clichê, mas que é verdade. Se você curtir, mais pessoas vão assistir esse vídeo. A gente sempre pede para você se inscrever no canal, porque aqui sempre tem pessoas ilustres como o Adriles para dizer o que o Brasil precisa saber. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.